Opa, bom ou não? Espero que esteja bom. Simbora para mais um vídeo aqui explicadinho, dessa vez para tratarmos sobre a questão de pintura, um dos temas de trabalhos em obra que traz mais BOs. O serviço complicado, porque afinal é um dos últimos na construção, então é um daqueles que trazem mais vida à obra, né? Quando se fala bancadas, pisos e pintura, é o que dá ali, digamos ali, a vida, né? O charme na casa. E pintura é um dos principais, que dá mais alegria ou mais frustração. Então nesse vídeo eu vou ensinar você a como evitar os BOs na pintura. Veja só, primeiramente você tem que entender uma coisa. Qual é o tipo de construção que você quer executar? Qual é o padrão? Qual é o objetivo? Qual é o orçamento em si? Para que você possa entender qual tipo de pintura você colocar na casa. Porque a pintura é um dos acabamentos finais da obra. Então, precisa-se, dependendo do tipo de pintura que você quer colocar na casa, vai impactar toda a parte estrutural. Isso mesmo. Dependendo da pintura que você vai fazer, vai alterar a parte estrutural da casa. Vou te explicar melhor sobre isso. Bem, eu já disse em alguns vídeos que existem acabamentos que se adequam ali a uma estrutura simples, correto? Mas existem ali acabamentos que não se adequam a um tipo de estrutura simples. Precisa ter uma estrutura ali de acordo com um acabamento específico. Por exemplo, você vai construir uma casa de padrão alto. Então você sabe que qualquer tipo de acabamento de padrão alto que você comprar vai se adequar dentro daquele padrão de casa. Você pode ir numa loja, comprar qualquer vaso sanitário, qualquer porcelanato, qualquer tipo de torneira, de metais, de tudo que vai se encaixar naquele projeto, naquela construção. Agora, se você pegou uma casa padrão, Minha Casa Minha Vida, tudo simplesinho, aí no processo você prosperou, glória a Deus, aleluia, você, conseguiu ali o dinheirinho a mais, aí você fala, agora eu vou colocar o bom e do melhor. Aí você vai lá e quer comprar o piso top das galáxias, torneira, metais, tudo. Opa! Para tudo aí! Pode dar muito ruim para você, dependendo do tipo de material que você for escolher, tá bom? Vou dar um exemplo aqui de uma cliente, deu um BOzão, menino, mas que BO horroroso que deu com essa cliente, você não tem ideia. Você tá vendo aqui pra falar de mim, Para, Gabi! Ô, canhão! Você! Cliente, começou uma casa baratinha, não, simplesinho, nível Minha Casa Minha Vida, Aí beleza, porque eu atendo, clientes de todo padrão que tem. Aí, ou seja, casa baratinha, o que a gente faz? A gente faz gesso liso direto na alvenaria, para economizar, economiza muito. Hoje, se você for fazer um gesso liso na minha região, você vai pagar aí, no máximo, estourando R$20, material e mão de obra. Se você for pagar a mão de obra, é quase 30 só a mão de obra, fora todo o material que vai gastar, mais andame, mais tudo, Ou seja, fica muito mais caro rebocar a casa e depois tem massa corrida para ficar lisinha ainda. Ou seja, fica muito mais caro. Aí, assim, para ficar barato para o cliente, foi acordado isso no começo, gesso liso na alvenaria direto, gesso tijolo, gesso liso. Obviamente, por mais que ele fale assim, o GC, não, eu vou galgar na régua, tudo bonitinho e tal. Gente, a desempenadeira, ela é pequena, E ela vai passando e vai dando ali as ondulações, Vou pôr alguma imagem para você ver aí, as ondulações que fica. Aí, beleza. Foi aliado com o cliente que devido a esse tipo de trabalho, a gente sabe que tem as imperfeições, que o que mostra defeito é o quê? Iluminação. Então, foi acordado que a pintura seria com tinta fosca, correto? Nada de semibrilho, brilhante, não. Tinta fosca, tá bom? E a iluminação indireta, ou seja, aquela no meio, central de cada cômodo, Coloca lá um plafond, seja lá um de LED,
ou seja, a loja, lá no meio lá, só no meio mesmo, que não vai jogar iluminação nas paredes direta, né? Vai iluminar o ambiente inteiro, mais para baixo, pro chão, pro piso. Não vai mostrar muito as paredes. Por quê? Porque, obviamente, o gesso liso ele tem imperfeições. Por mais que o gesseiro possa ser bom, não, vamos galgar, tal. Gente, vai dar ali as imperfeições. Não tem jeito mesmo, tá bom? O gesso liso dá isso. Aí, beleza. Só que lá no processo, né, da construção, quando chegou na parte de executar, o cliente prosperou. Amém? Ficou lá bem. Aí ele me veio com uma tinta. Eu vou pagar a diferença da lata. Né? Cheguei na obra lá, tá lá uma tinta lá, brilho, né? Toque de seda da Souvenir. Isso é padrão alto, gente. Eu olhei aquilo e falei assim, toque de seda, eu vou tocar a mão na cara desse cliente, só pode. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Tem como não, hein? Aí eu chamei esse cliente para conversar. Falei, gente, não tem como pintar essa casa com essa tinta não, hein? Mas por que não? Falei assim, vai mostrar defeito. Não, mas minha casa tem defeito? Até vocês já acreditaram? Até explicar que focinho de porco não é tomada, eu tive que explicar, não, é porque o padrão da sua casa é gesso liso. Tá aqui no contrato, iluminação, ainda bem que tá no contrato, iluminação indireta, tá bom? E tudo. Aí eu falei, para fazer com essa tinta aqui, né, você precisa fazer um reboco interno, não gesso liso. E um reboco, se um metro fica R$30, vai te cobrar 40, porque não pode passar nenhuma folha direito na régua, uma régua com 3 metros passando de fora a fora. E o pintor fica muito mais caro, porque ele vai pegar, vai ter que emassar a casa inteira por dentro com massa corrida, todas as paredes rebocadas tem que emassar. E não é só emassar normal não, vai ter que emassar e depois lixar tudo com uma lâmpada. Vamos dar uma lâmpada para ele gigantona ali, para ele poder lixar ali, mostrar os defeitos, tudo que tem, que a lâmpada pode mostrar, né? Porque aí sim vai colocar uma iluminação, não é? Direta, que é os spots, né? Porque ela queria, eu quero pôr um rebaixamento, uns spotzinhos aqui, iluminação aqui, as 3 ali. Então, quando faz isso, aí tem que pegar ali e lixar com a lâmpada ali, né? Coloca os spots no lugar iluminando, vai à noite, lixa, trabalha de noite, tem que pagar mais caro ele, hora extra, para trabalhar de noite, porque é à noite que você vê o BO da pintura, é lá que aparece, né? Então, ou seja, de dia, né, tá tudo normal, você não vê nada. Quando você liga a iluminação direta no lugar, é que você vê as falhas, né? Então, ou seja, fica muito mais caro a pintura, não é? Toda, que é um reboco, é uma massa corrida, é um lixamento com lâmpada, né? E lixa, aí liga a lâmpada, defeito, aí arruma, defeito, arruma até sumir tudo. Então, ou seja, é outro tipo de pintura. Então, não tem como, né, você pegar e querer colocar um tipo de acabamento exclusivo na casa que não tem uma estrutura montada desde o começo para isso. Se não, eu falei com ela, eu teria feito um reboco na sua casa, desse jeito, um emassamento, um lixamento desse jeito. Não iria assustar nada agora, então não dá mais. Ela falou assim, não tem como não, a não ser que você queira que eu picote todo esse gesso, chapisque tudo, vejo um jeito de arrancar isso aqui, reboco tudo e maço tudo de novo. Né? Vai ficar aí uns R$30 mil, você vai querer ela de jeito nenhum. Então, esquece forro de gesso, esquece as croicas, esquece essas tintas, troca tudo por tinta igual no contrato lá, fosca. Entendeu? Então, ou seja, já contei aqui um caso de uma cliente que foi o mesmo esquema, quis uma torneira de R$4 mil na casa dela, bonitona, mas não coube. Por quê? Ela pedia uma torre, né, muito alta, com uma bitola de cano de 50, e no dela foi de 20, 25, não dava. Então, tem coisas que não cabe ali na casa, no projeto que você fez, no padrão de acabamento, se foi feito um padrão muito inferior de estrutura, entendeu? Então, o que eu vou dizer para você é isso, tá bom? Se você pretende pintar sua casa com tinta semi-brilho, tá bom? Ou tinta com brilho, seja completa, né? Uma toque de seda, outro que for, você precisa exigir que o seu pedreiro reboque a sua casa por dentro inteira, e vai falar, olha, eu não quero que passe uma folha de caderno nessa régua.
Tem que ficar tudo alinhadinho para minimizar o custo com massa corrida. E saber que você vai ter que rebocar tudo, vai ter que emassar tudo e vai ter que acompanhar a pintura com a lâmpada com o seu pintor. Vai ter que ir de noite, você vai de noite na obra, né? Vai lá de noite com a lâmpada direitinho e olha. E onde tiver, você vai lá, você está pagando. Vai lá, ó, aqui tem e risca com um lápis, uma bolinha, aqui tem mancha, aqui tem ondulação. Tira tudo, porque na hora que eu ligar a lâmpada de noite aqui e tiver visita, meus amigos é zoiudo, minha família é zoiudo. Eu não sei parar de te olhar. Vai caçar defeito na minha casa. Então, tira tudo. Então, você tem que exige isso. Reboco e massa corrida e lixamento na lâmpada. E aí sim, vai ficar top. Pode comprar a tinta que for que vai dar certo. Agora, se você só rebocou a sua casa, ainda que só rebocou, e vai fazer um lixamento ali da parede e uma massa corrida, né? Uma mão só, sem lâmpada, esquece. Ou se pior, nem rebocou, gesso liso, aí que você sai correndo mesmo, porque vai dar ruim. Então, tem que ficar ciente disso. Existem acabamentos que se adequam a estruturas simples, outros não. Pintura é um que não aceita. Então, se você quer uma pintura de padrão alto, você vai ter que investir numa estrutura de padrão alto. Não tem como fugir disso não, tá bom? Então, para evitar BOs como esse na pintura, decida qual tipo de tinta você vai colocar na sua casa e pintar. Se é a fosca ou se é uma semibrilho e define qual o tipo ali de estrutura que vai receber a sua pintura, tá bom? Porque tem que ter uma estrutura para receber essa tinta. E por fora é a mesma coisa, tá bom? Por fora também o reboco tem, né, desempena, dá as ondulações. Eu sempre aconselho o cliente o quê? Faz uma textura por fora, nem que seja aquela textura, sabe, rolada, né? Tem clientes ali que rolam, sabe, ali, outros rolam, né, e aperta a despenadeira ali, sabe? E faz ali, estilo um grafiado, semi-grafiado que seja. Mas eu aconselho a você texturar a fachada inteira, porque aí quando o sol bater direitinho, vai ali, né, a textura ela engole qualquer tipo de defeito, qualquer, seja grafiado, textura rolada, o que for. Agora, se você só pintar a fachada, quando bater o sol, infelizmente também vai mostrar as ondulações, não tem como fugir disso. Então, se você quer pôr uma pintura também diferenciada na sua fachada, você tem que também ficar esperto referente ao reboco que está sendo feito, tá bom? Mas eu sempre aconselho, se você quer esconder o mais possível de defeito na pintura, na fachada, não foge grafiato ou textura rolada. Zero aí dor de cabeça nesse ponto, beleza? E por dentro, já expliquei antes. Então, pessoal, espero ter ficado aí bem claro para você aí, referente a evitar BOs na pintura, a escolher a melhor forma possível de pintar a sua casa, tá bom? Se possível, é claro, não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like aí se esse vídeo foi aí, né, de bom valor para você. E um abraço e até o próximo.